Cheguei. Eita, Elias, demorou, mas chegou, hein? Pois é. Boa noite, galera. Demorei, mas cheguei. Tô aqui. Ah, ótimo que você chegou, Elias. Então pode ir lá ajustar os últimos detalhes para o nosso churrasco que já vai começar. Beleza, partiu. Boa noite, galera. Nós ficamos muito felizes de ter você aqui com a gente. Nosso churrasco está quase começando. O pessoal está ali só ajustando os últimos detalhes. Mas antes, eu queria compartilhar com vocês também os itens que, para nós, são essenciais para o nosso churras de hoje. Assim como vocês compartilharam com a gente durante a semana nas nossas redes sociais, a gente também quer compartilhar com vocês 3 itens bem rapidinho. O primeiro, quando a gente fala em churrasco, a primeira coisa que a gente pensa é na carne, né? Um churrasco sem carne não tem graça. E o item principal da nossa noite, do nosso churrasco, é você, é a sua presença aqui com a gente. Então fica ligadinho aí até o final. E você também pode aproveitar para compartilhar. Pega o link aí agora, compartilha com toda a galera, com todo mundo, para que ninguém fique de fora. E o segundo item, quando a gente pensa em churrasco, logo pensa em que é no carvão também, né? O carvão apagado num churrasco não faz muita diferença. Mas quando ele acende, ele dá todo um sabor para a carne, né? E o carvão também, não sei se vocês já repararam, que quando ele liga, você acende ele lá, ele vai acendendo todos os outros que estão ao redor dele? Pois é, o que representa o carvão para nós hoje, no nosso churrasco, é o seu coração. Então já prepara, abre aí o seu coração para receber o melhor de Deus, que Deus quer incendiar o seu coração com o amor dele. E você, compartilhando com seus amigos, também pode alcançar outros corações através da sua curtida, aqui no YouTube e também na página do Facebook da igreja, para que essa palavra, esse culto, esse churrasco, chegue até outras pessoas também. E para dar um temperinho final no nosso churras, o que não pode faltar é ter você interagindo com a gente, para que você se sinta presente aqui com a gente mesmo aí da sua casa. Então, interage aí através dos comentários, comenta se você é de outra cidade, se você for de outra igreja, comenta aí de qual igreja você é, comenta o seu amém, o seu aleluia, não importa. O importante é você interagir com a gente. Agora que a gente já compartilhou com vocês o que é muito importante para o nosso churrasco, não vamos mais perder tempo, porque a carne já está quase pronta. Então, vamos lá para o nosso churrasco? Bem-vindos ao Churras do Ano. A ti prostrado com todo o meu ser, quero te ver. Teu eu sou, Senhor. Minha vida ponho em tuas mãos, Deus de graça, venho em humildade, em tua presença quero estar. Clamei e ouviste, e viestes me resgatar. Contigo eu quero estar. Minha vida ponho em tuas mãos, Deus de graça, venho em humildade, em tua presença quero estar. Clamei, me ouviste, e viestes me resgatar. Contigo eu quero estar. Eu clamei, clamei.
quero estar. Clamei, me ouviste e viestes me resgatar. Contigo eu quero estar. Fala galera, como é que vocês estão? Estamos aqui no nosso churrasco One e é muito bom contar com a presença de vocês. O que eu queria estar falando hoje, trazendo para vocês, é essa ideia bacana de fazer um churrasco. Uma das coisas que eu senti mais falta nessa quarentena, nesse período, foi de fazer um churrasco, juntar amigo, juntar família, porque churrasco é isso, né? Agrega a galera num lugar para conversar, para ter aquele momento bacana, ter aquele momento bom e, além do mais, e o mais importante, compartilhar de um bom momento comendo uma carne, compartilhar fazendo uma coisa muito boa, alimentando o nosso corpo. Mas hoje, principalmente, nós queremos te convidar a estar junto aqui com os nossos amigos aqui. Em geral, aqui estamos com a Rebeca, a Mafê, o Elias, para junto com você fazer um churrasco, o Churras One. É o seguinte, mas hoje nós não estamos aqui para falar da carne que nós vamos comer daqui a pouco, embora vamos comer de qualquer forma. Vocês, se quiserem, preparem também em casa, porque vai ser show de bola. O ponto é, nós estamos aqui para falar da nossa carne, a carne humana, a carne que muitas vezes nos tenta, muitas vezes nos coloca em situações difíceis, em tentações complicadas, mas eu vou começar lendo aqui um texto que se encontra no livro de Romanos, Romanos 8, versículos 5 ao 8 fala o seguinte: quem vive segundo a carne tem mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Olha só que massa essa palavra, não é? Interessante. Mas, como eu falei, nós não estamos falando da carne do churrasco, nós estamos falando da nossa carne, a carne humana. E na Bíblia existem 2 exemplos de pessoas que usaram a carne de forma diferente. E desses exemplos que eu vejo, um exemplo muito forte, muito bacana na Bíblia, é o exemplo de José. José, se você for olhar, ele queimava a carne dele diariamente, ele colocava a carne dele diretamente na churrasqueira todos os dias. Olha só, durante a trajetória dele, você vê que ele era primeiramente, ele era o filho preferido do pai dele. O filho mais novo, o filho amado, tratado com cuidado. E os irmãos dele tiveram inveja dele e venderam ele para o Egito por um preço de nada, preço de banana. Imagina você ser vendido por seus irmãos praticamente de graça, cara. Deve ser horrível, deve ser muito ruim essa sensação. Ele chega no Egito e de cara ele já chega como escravo. Cara, sou escravo. Num dia eu sou o filho preferido do meu pai, eu sou o queridinho da casa, no outro dia eu sou um escravo. Horrível já, a sensação dele. Mas como escravo, ele foi galgando ali degraus até chegar à casa de Potifar, que era um cara extremamente importante ali na figura do Egito. E lá, ele se torna um homem de confiança de Potifar. Então assim, o cara era escravo e chegou a um lugar melhor, legal. Mas quando ele chega nesse posto, a mulher de Potifar, que eu não imagino que era uma mulher feia, pensa só, hoje em dia existem alguns casamentos aí arranjados, mas antes era assim, escolhia a pessoa com base mesmo na beleza, com base no histórico, era tudo assim, a mulher era bonita. Ele sofreu a tentação da mulher querer ficar com ele, e ele disse não, ele fugiu. Eu falo, caraca, o cara para fazer isso, ele tinha que estar alimentando o espírito dele. Ele tinha que estar com o espírito dele totalmente cheio para tomar essa decisão naquele momento. Ele foge, mas a mulher arranca um pedaço da veste dele e depois alega que ele que tentou se aproveitar dela. E aí José, que subiu um pouquinho na vida, foi diretamente para a cadeia. Porque Potifar era um cara de poder, mandou o escravo dele, o cara com quem trabalhava com ele, direto para a cadeia. Eu fico pensando, cara,
altos e baixos na vida, né? Mas ele manteve totalmente a essência dele. Você vê que na cadeia ele também conseguiu galgar posições até virar um homem de confiança ali dentro. Ele ficava com as chaves dos guardas, os guardas confiavam nele. Lá dentro ele começa a interpretar alguns sonhos, e um dos sonhos que ele fala, ó, rapaz, você que é copeiro, você vai voltar a trabalhar para o faraó. E quando você estiver lá, lembra de mim. A história conta que demorou muito tempo para ele lembrar dele. Eu acho interessante esse detalhe na palavra, porque às vezes a gente pensa, pô, eu estou fazendo as coisas que Deus quer, eu estou fazendo tudo certinho, e será que a coisa vai vir rápido? Muitas vezes não é bem assim, né? José ficou lá esperando um tempão, até que o faraó tivesse um sonho difícil de ser realizado, e quando esse sonho difícil de ser realizado, o copeiro estava ao lado dele, e lembrou, falou, teve um cara lá na cadeia lá, que lembrou de mim, ó. Será que ele não vai resolver essa tua situação? Pois bem, foi a hora de José, foi a hora que o Senhor levou José. E José, em todo esse tempo, movido pelo Espírito, alimentando o Espírito, e eu tenho certeza que no coração dele, ele tinha a sensação de como uma pessoa que, eu não sei vocês, mas comigo já aconteceu isso, eu já apanhei dos meus pais, injustamente. Minha irmã foi lá, fez a besteira, eu vou aqui até expor ela, quebrou um negócio, a gente era novinho, eu apanhei que só, cara. Eu falei, bicho, que tristeza, eu tô apanhando aqui injustamente. Eu sei que eu não fiz nada, eu não posso alegar, eu não vi ela fazendo, né? Eu sei que eu não fiz nada, mas estou apanhando aqui injustamente. Eu tenho certeza que essa era a sensação no coração de José. Caraca, eu estou apanhando injustamente. Mas aí ele chega no momento de brilho dele, o Senhor fala, vai lá meu filho, é sua hora de brilhar, sua hora de fazer. E ele revela o sonho do faraó exatamente para fazer com que o Egito se tornasse a potência mundial daquela época. José saiu da cadeia para se tornar o segundo homem mais importante do Egito, mas não só do Egito, o segundo homem mais importante do mundo naquela época. Porque o Egito se tornou o centro de todas as coisas, porque eles se prepararam para a grande seca que vinha, para aquele grande momento de provação mesmo. E foi porque José ouviu a Deus, obedeceu, e mesmo no momento adverso, ele continuou no Espírito. Ele não ouviu a carne dele, ele podia ter reclamado, ter ficado chateado, né? Igual eu falei, essa sensação de justiça deveria ser muito grande dentro dele. E um segundo ponto, eu vou já fazer o contraponto aqui, que é um personagem completamente oposto de José. José, ele saiu de um lugar e foi ser forte em outro, né? Ele foi ser forte no Egito, saiu da família dele. E José ainda teve um detalhe. No final, ele teve a chance de revidar contra a família dele, quando a família dele vai no Egito, né? Vai para o Egito e eles precisam de mantimentos. José, em vez de condená-los, prendê-los, que foi o que eles fizeram com ele, vendê-los, não, acolheu eles. Então, caraca, que mente no espírito, né? Como ele não estava preso à carne dele? Ele podia ter falado, irmão, você que me vendeu, você vai preso, o restante eu vou salvar, vamos dizer assim. Não. Ele teve toda, cara, muito legal ver a atitude de José, o tanto que ele estava no espírito, não era legal? E o segundo ponto é Sansão. Se você for reparar a história de Sansão, ele nasce em berço de ouro, nasce com um chamado, Deus fala, eu vou te usar, você vai ser muito forte, deu diversos propósitos para Sansão. E Sansão já nasceu predestinado, de certa forma, a ter o futuro brilhante em Deus. E você vê que as escolhas dele foram diferentes. Ele escolheu casar com uma mulher que não era da aprovação de Deus. Dalila não era do povo de Deus. E essa mulher foi um início da caída dele. Ele decidiu sempre estar em outro caminho. Ele fazia coisas com a vontade própria dele. E você vê que ele casou com Dalila, depois Dalila cortou os cabelos dele, tirou a força dele, que era a dádiva que Deus tinha dado para ele, e ele só ia alimentando a carne. Né? Enquanto José servia, ele só alimentava o espírito, Sansão ia só alimentando a carne, ou seja, as vontades dele. Eu quero isso. Deus, meu filho, casa com aquele lá. Não, eu quero Dalila. Olha lá, Deus, Dalila é bonitona, você quer que eu case com... Não, mas, meu filho, escolhe outro então. Escolhe do meu povo, escolhe dentro da igreja. É isso que ele estava querendo dizer. E Sansão não, foi para outro caminho. Todo mundo sabe o fim de Sansão, foi morte. O fim de Sansão foi morte. Ele teve que derrubar as muralhas e meio que se matar ali, numa situação de desespero final, estando cego, todo mutilado. Então, uma história completamente diferente da de José, sempre alimentando a carne. Tinha todas as possibilidades para dar certo, né? Todas as possibilidades de ser um cara que chegasse no propósito de Deus, e não chegou por um detalhe, porque ele decidiu só alimentar a carne. E eu vou compartilhar uma história que eu vivi.
porque a gente conta assim, né? Mas acho que cada um aqui viveu histórias diferentes. Como eu falei até aqui da história de quando eu era criança e já apanhei justamente. Mas teve uma situação que é engraçado que eu vivi. E é reforçando a força da palavra de mãe. Mãe, quando fala, meu amigo, corra para as colinas. Ou seja, obedeça, obedeça. Sua mãe falou, faz. Quando eu era mais jovem, eu era acostumadaço a ir para casa dos amigos, sempre ia e falava para minha mãe deixava tranquilo, minha mãe bem tranquila, e teve um dia em específico que eu queria muito ir na casa do amigo, falei, mãe, deixa eu ir na casa desse meu amigo, que hoje vai ter um futebolzinho, vai ter uma coisa legal, e aí ela não quis deixar. E aí sabe como é que é filho, né? Mãe, mas por quê? Meu Deus, daquele jeito, mais jovem, né? Eu preciso ir, esse futebol eu não posso perder. Tudo bem. Fui, fiz de tudo para ir, acabei indo, enfim. Nunca quebrei nada na minha vida. Nesse dia eu quebrei o dedo do meu pé. Aí você fala, caramba, você só vem na tua mente, por que eu não obedeci minha mãe? Por que caramba, um detalhe. Nessa semana eu tinha um jogo importante. Eu jogava futebol na equipe do colégio e tinha jogos que realmente valiam, era um campeonato. E eu lembro que eu perdi o jogo, que era como se fosse assim, como se fosse na terça-feira, eu quebrei meu dedo no domingo, entendeu? E aí eu falei, caramba, se eu tivesse obedecido minha mãe, eu estaria jogando o jogo que é mais importante, eu faria coisas mais importantes, mas eu decidi tomar uma decisão baseada na minha carne, na minha vontade. Alimentei minha carne naquele momento, falei, caraca, era isso que eu queria fazer, e eu fiz mesmo. Forcei até minha mãe a me liberar. Vai lá então, meu filho, vai lá. Aí você vai, quando sua mãe falar assim, vai lá, vai não, entendeu? É melhor não, é melhor você ficar ali em casa, quietinho, porque o resultado vai ser melhor para você no final. Enfim, quebrei meu dedo, perdi jogo, fiquei chateado, mas aprendi uma lição. A lição é, escuta teu espírito, né? Então, assim, eu vou passar para minha amiga Mafê para estar compartilhando também algo que ela viveu, que com certeza vai acrescentar bastante a você. Nossa vida, ela é um eterno churrasco. Não literalmente, mas a gente até queria. Mas a gente se alimenta o tempo inteiro das pessoas que estão ao nosso redor. E não sou eu só que falo sobre isso, mas a ciência também. Eu, como estudante de psicologia, sei um pouco sobre. Que a gente é produto do nosso meio. Então, é como se a gente fosse vários pedacinhos de outras pessoas que torna a gente ser a gente. Então, eu pego um pouquinho daqui, um pouquinho da minha mãe, um pouquinho do meu pai, e a gente se torna nós. E na Bíblia diz assim, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal, em Provérbios 13:20. Tem uma história, como o Rafa falou, todo mundo já teve uma experiência. Teve uma história em que eu tinha uns amigos da faculdade, não, da escola. E a gente era muito amigos. Eu amava estar com os meus amigos, minha mãe não tanto, mas eu gostava muito, eu adorava. Eles eram muito legais, os populares da escola. E eu me achava tal por andar com os populares da escola. E o tempo foi passando e as coisas foram mudando em mim. Algumas atitudes, alguns vocabulários, algumas palavras que eu não usava antes, eu comecei a usar. Algumas coisas que eu não fazia antes, eu comecei a fazer. Mas eu ainda achava o máximo, eu ainda me achava tal, querendo super ser aceita pelo grupo. E eu tive que mudar de escola, drasticamente, numa época que ninguém muda de escola. Eu tive que mudar, e quando eu cheguei nessa outra escola, eu percebi quem eu tinha me tornado. E eu, cara, não é essa pessoa que eu sou. E eu comecei a pensar, refletir e tudo mais. Eu falei, nunca mais eu vou deixar outras pessoas me mudarem dessa forma. Principalmente se for alguma coisa em que eu acredito, meus princípios, meus valores, eu nunca mais vou deixar isso acontecer. E eu fui tão decidida que isso nunca mais ia acontecer, que às vezes eu ainda levo isso para o mal. Quando eu bato o pé e falo, não vai ser, é porque não vai ser, e ponto. Às vezes isso até me atrapalha. Só que eu aprendi que as outras pessoas, elas têm que te influenciar mesmo, porque isso acontece. Como eu disse, a ciência fala isso, mas que elas precisam te influenciar para o bem. Você precisa escolher as pessoas que te influenciam. Não se deixar influenciado por qualquer pessoa ou por qualquer meio onde você está. E o Elias tem algo muito legal para falar para a gente sobre os dois tipos de alimento. Exatamente, Mafê. A gente deve filtrar e buscar nos alimentar mais das coisas de Deus do que das coisas humanas, sabe? A gente sabe o alimento que é bom e o que não é.
Mas sabe o que falta? É a gente separar o alimento que agrada a Deus e o que não agrada. E buscar sempre alimentar do alimento que agrada a Deus. Eu quero fazer aqui uma analogia. Quando a gente está no churrasco, como este, a gente sempre dá uma olhada diferente na carne, dá uma olhadinha assim para ver como ela está, antes da gente se servir. E se ela tiver com aparência boa, a gente se serve, a gente come. E ao comer, a gente sempre vê se o tempero está bom, se o gosto está agradável, se tudo tiver beleza, a gente come tudo. Às vezes a gente repete, na maioria das vezes, né? Exatamente. Mas o importante é a gente alimentar o nosso espírito com o melhor de Deus. Se a carne não tiver boa, não tiver com gosto agradável, a gente vai rejeitar. A gente não vai comer uma carne, sendo que ela não está com sabor bom. E no mundo espiritual, a gente tem que fazer essa mesma análise. Não tem que ser diferente. Porque quando a gente alimenta o nosso espírito com as coisas que agradam a Deus, a gente se sente melhor, a gente tem uma vida agradável, a gente se sente renovado. Mas quando a gente se alimenta de uma carne que vai trazer mal para a gente, que é algo que não é das coisas de Deus, que são mais das coisas terrenas, ela vai trazer um mal para nós. Se a gente comer uma carne estragada, um alimento estragado, ela vai fazer mal e vai trazer consequências. E é exatamente no mundo espiritual, quando a gente alimenta a nossa vida com as coisas que não são de Deus, que não agradam a Deus, elas nos trazem mal, elas nos trazem consequências graves. E eu quero citar aqui apenas 3 alimentos que devemos nos alimentar. O primeiro é a oração. Quando a gente alimenta da oração, a gente fala com Deus, a gente nos sente renovado, a gente se sente em paz, a gente sente a nossa vida leve, né? Mas você pode perguntar, mas como é que é a oração? Como é que eu faço para orar? Como é que eu faço para falar com Deus? Galera, é muito simples. Falar com Deus é como eu estou aqui conversando com meus amigos aqui, como você conversa com seu amigo. Quando você encontra seu amigo, você não conta tudo, como foi seu dia. Você conta, eu estou preocupado com isso, estou preocupado com a prova, estou preocupado com tantas coisas. É a mesma coisa que você deve fazer com Deus. Você deve chegar a Deus e contar tudo, suas necessidades, o que você está passando. Deus, eu estou triste com isso. Deus, eu estou sentindo assim, não estou bem. É da mesma forma, porque Deus sempre vai estar nos escutando. E outra coisa, o principal, quanto mais a gente conversa com Deus, mais a gente tem intimidade com Ele, né? A gente precisa ter uma intimidade com Deus. E em segundo lugar, é o jejum. O jejum, ele abre portas. Aquilo que na sua vida que está paralisado, aquilo que você vê assim, nossa, isso aqui não flui. Quando a gente jejuma, volta a fluir. O impossível acontece. E em terceiro, o alimento, assim que eu acho top mesmo, é a leitura da Bíblia. Quando a gente ora, ela nos move, ela nos fortalece. Aquilo que, quando a gente está sentindo fraco, que a gente lê a Bíblia, a gente nos renova, a gente cresce, a gente se sente bem. Sabe, eu tenho um exemplo aqui, meu mesmo próprio, como todo mundo já contando um exemplo aqui. Eu costumava ler a Bíblia, li uns 3 dias, mas aí eu falhava 1, aí falhava 2, voltava. Sempre vi o pastor falando da importância da Bíblia, aí eu voltava a ler de novo, mas aí depois falhava. Não tinha essa disciplina de estar lendo a Bíblia. Mas um dia eu estava no cursinho, aí eu estava o professor lá falando com a gente, cobrando que a gente precisa estudar e tal, e ele falou assim, gente, vocês precisam dormir com o livro do lado de vocês, que quando vocês acordar, vocês já têm que estudar, vocês têm que estar estudando. Mas uma coisa, vocês não podem esquecer de ler a Bíblia. A primeira coisa que vocês devem fazer quando acordar é ler a Bíblia. E o professor não era cristão, não, um cara muito loucão assim, sabe? E a galera ficou assustada assim, olhou para ele, aí ele olhou assim, oxe, que vocês estão assustados? Galera, vocês não leem a Bíblia não? Ele chamou a atenção mesmo da galera, assim, não é possível que vocês não leiam a Bíblia. Cara, vocês precisam ler a Bíblia. Se vocês quiserem viver uma vida boa, vocês quiserem conquistar alguma coisa, vocês precisam ler a Bíblia, porque esse livro, ele muda a vida de vocês. Vocês vão alcançar grandes coisas através desse livro. Então, não deixe de ler esse livro. Aí eu fiquei pensando, caracas, o professor não é nem cristão. Ele sabe da importância da Bíblia. E eu que sou cristão, não estou lendo. Eu falei, não, eu preciso mudar. A partir de hoje, eu preciso ler a Bíblia. Aí eu comecei a ler a Bíblia, mas
continuava falhando. Que eu deixava para ler a Bíblia antes de dormir, então, na hora de dormir eu estava com sono, acabava dormindo. Aí nunca mantinha aquela disciplina, mantinha o foco ali de ler na Bíblia. Aí eu falei, não, quer saber, eu vou mudar uma estratégia. Só vou trabalhar depois que ler a Bíblia. Aí eu tive que acordar, falei, agora eu vou ter que acordar mais cedo para me poder ler a Bíblia e ir para o trabalho. Aí os primeiros dias, eu ia acordando, não acordava mais cedo, acabava perdendo horário. Eu falei, quer saber? Eu vou chegar atrasado no serviço, mas eu vou ler a Bíblia. E foi assim, uns 3 dias eu cheguei atrasado no serviço. Mas aí eu li a Bíblia. Depois desses 3 dias eu já comecei a acordar mais cedo e comecei a praticar a leitura da Bíblia. E eu vi como é algo importante mesmo para a nossa vida. E dali em diante, eu não falei mais na leitura da Bíblia. E hoje eu vejo, sim, a importância da gente estar lendo a Bíblia. É algo, assim, sobrenatural. Porque ali a gente renova a nossa vida. É algo que a gente precisa ter o hábito de ler a Bíblia. Às vezes a gente lê ali uma coisa rápida, lê um dia, falha 5. Mas se você colocar como algo prático para a sua vida, todo dia a leitura, sua vida será diferente, sua vida será transformada. Agora a Rebeca, o que você tem para compartilhar com a gente? Então, Elias, essas suas dicas que você deu para a gente são muito valiosas e foram elas que me ajudaram a vencer uma situação que minha carne ficava ali o tempo todo me pedindo, né? Desde pequena eu tinha um hábito de sempre comer além do que eu precisava comer. E quando eu comecei a estudar nutrição na faculdade, eu pude entender que aquilo ali era um problema, que era chamado de compulsão alimentar. Que, para quem não conhece, compulsão alimentar é quando você come além do que você precisa. Você come muito além, você já está satisfeito, mas você vai e continua comendo. Se você está triste, é como se fosse assim, se você está triste, você come. Você está feliz, você come. Se você está chateado, ansioso, tudo vai para a comida. E isso me trazia consequências físicas, né? No meu físico, na minha autoestima, na minha aparência. E isso sempre foi uma luta dentro da minha mente, dentro de mim. E aí, quando eu comecei a entender que isso era um problema, eu pude entender que só em Deus eu conseguiria vencer essa dificuldade, esse problema, que era algo que minha carne pedia diariamente e eu não conseguia vencer. E quando eu fazia isso, logo em seguida vinha um sentimento de frustração, de culpa, de tristeza, e eu vi o quanto isso era sério, porque estava me afastando de Deus. E é como o Rafa leu na leitura, né, na palavra, que quando a gente está só alimentando a nossa carne, leva à morte. E no meu caso era a morte espiritual, não física. Mas se eu continuasse praticando isso, um dia eu poderia morrer mais cedo, inclusive, né? Pelos hábitos muito horríveis da alimentação, porque eu comia só besteira, não era, se fosse comer exagerado, coisa boa, né? Mas era só besteira. Mas aí na palavra, na leitura diária, todos os dias, eu aprendi a ter forças, a receber palavras diretas, direcionadas para isso que eu estava vivendo. E às vezes você aí de casa pode estar vivendo uma dificuldade, não igual a minha, mas pode ser algo que você tem sentido que não está te trazendo algo bom, sabe? Às vezes a gente perde muito tempo da nossa adolescência, da nossa juventude, assistindo séries, em jogos, videogames, fazendo essas coisas. E isso nem sempre traz o que a gente precisa de alimento para o nosso espírito. Não é só alimento de comida que a gente está falando, mas a questão no espiritual. Sabe que às vezes a gente está com uma tristeza e não sabe por que está triste, não sabe o que está acontecendo, acha que tudo não faz mais sentido. Mas é isso, porque o seu espírito precisa ser alimentado. Então, essas práticas que o Elias deu para a gente aqui de dicas super valiosas, é o que a gente precisa praticar diariamente. A oração, o jejum e a leitura da Bíblia, para que isso ajude a gente a ter uma vida equilibrada em todos os sentidos. Quando você passar a priorizar as coisas de Deus, tudo vai se encaixando e tudo vai se resolvendo. Parece meio bobagem que a gente fala, mas é muito real, porque eu tenho vivido isso, eu posso falar com toda certeza que isso acontece. Vai tudo se ajustando na sua vida, você vai sentindo uma alegria que você não entende de onde vem. Às vezes as coisas não estão bem, mas você está se sentindo bem e forte para lutar, para vencer as vontades da sua carne. Eu ainda luto e enfrento para vencer essa vontade da minha carne, que é algo diário que eu tenho que lutar e vencer. E se você, de alguma forma,
foi tocado, algo falou no seu coração, através desses nossos exemplos que a gente disse aqui no nosso churrasco, se de alguma forma isso falou no seu coração, você se identificou com essa palavra, eu quero te convidar para fazer uma oração comigo hoje, porque eu tenho certeza que você vai conseguir vencer, você vai conseguir se libertar disso, de seja qual for o seu vício, a sua dificuldade que você tem enfrentado. Feche os seus olhos por um momento e vamos fazer essa oração. Senhor Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor, em primeiro lugar, por estarmos só alimentando a nossa carne, fazendo tudo o que ela pede e deixando de lado, Senhor, o que o Senhor pede de nós, que são minutos, um tempinho do nosso dia, para nos alimentarmos de Ti, do que é santo, do que é puro, do que é agradável e para nos encher de alegria, Senhor. Nós pedimos perdão por termos deixado isso de lado, mas a partir de hoje, Senhor, nós cremos e Te pedimos, nos ajuda, Senhor, entra no nosso coração, seja bem-vindo na nossa casa, no nosso corpo e nos ajuda, Senhor, a vencer cada uma dessas dificuldades e que a cada dia a nossa carne venha morrer, o desejo da nossa carne venha morrer, para que o nosso espírito se fortaleça em Ti e que possamos ser fortes e vencer a cada dia, seja qual for a dificuldade. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E se você fez essa oração aqui com a gente hoje, manda uma mensagem aqui nesse número de WhatsApp que está aparecendo abaixo da tela. Manda uma mensagem com seu nome, que a gente quer conhecer você, a gente quer conversar com você. Se você quiser mandar seu pedido de oração também, a gente quer orar por você, a gente quer te ajudar. Então seja muito bem-vindo, porque agora você faz parte da nossa família, aqui do nosso churrasco. Então muito bem-vindo. E o churrasco já está fazendo barulhinho aqui, ó. É verdade. Dá pra ouvir. E a gente fica muito feliz de ter você, receber você. A gente está de braços abertos para receber você. E aproveitando que a gente falou hoje sobre churrascos, sobre queimar carne, todas as vezes que a gente queima a nossa carne, a gente está fazendo uma oferta para Deus. E Deus, Ele recebe de coração, porque Ele sabe que você está deixando os seus desejos de lado e aceitando aquilo que Ele tem para você. E eu queria te desafiar hoje a fazer uma oferta queima-carne. É uma oferta especial e que vai mesmo do seu coração, para você estar decidido. Eu vou queimar minha carne e vou ter aquilo que é do meu espírito. E eu queria fazer uma oração para a gente dar esse passo de fé. Senhor, nós te pedimos, Pai, que o Senhor aceite como aroma suave a nossa queimação de carne hoje. Aceita, Senhor, nossa oferta, nosso dízimo, nossas primícias, e que, Senhor, seja de todo o nosso coração e que nós possamos decidir mesmo a deixar nossa carne de lado, a queimar tudo que não vem de Ti. Em nome de Jesus. Amém. E aqui embaixo vai estar aparecendo as contas da igreja e um QR Code para você fazer a sua oferta ou entregar o seu dízimo. E agora vamos juntos adorar o Senhor enquanto você oferta. Naquele jardim, em grande angústia, o céu escuta a decisão do Salvador, deixando o seu trono, se humilhando, levando minha culpa e condenação, com gotas de sangue a guerra vencia, levando cativo a minha prisão. Oh, sangue de Jesus, esse precioso
solidão, ao Pai clamava: faça em mim o teu querer. Em meio à guerra, a morte rugia, e em teu silêncio o inferno caiu. E ao sangue, o sangue de Jesus, precioso sangue, precioso sangue está aqui. O sangue de Jesus, precioso sangue está aqui. Somos curados com teu sangue. Somos lavados em tuas feridas. Somos curados em teu sangue. Somos lavados em tuas feridas. Somos curados em teu sangue. Somos lavados. Ser cheio, ser cheio, ser cheio. O sangue de Jesus, precioso sangue está aqui. Este é o sangue, o sangue de Jesus, precioso sangue está aqui. O sangue de Jesus, precioso sangue, precioso sangue está aqui.
Valeu, galera, por sua participação no nosso Churras One. Foi muito top contar com você aqui e sabemos que hoje aprendemos que, mesmo com o churrasco pronto, o que nós temos que queimar é a nossa carne. E todos os dias, como José fez, devemos queimar ela para ouvir e sermos guiados pelo nosso espírito e não pela nossa carne, tá ok? Então, sigam nas redes sociais para que no próximo sábado possamos estar aqui juntos também. Tchau, tchau!